Galera, vamos começar? Porque o tema hoje tá uma delícia. Tem bastante coisa legal pra gente falar. Tem bastante coisa bacana pra gente falar. E aí, a gente já tá com a nossa convidada aqui, já eu vou chamar ela. Mas então, falando pra vocês do tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre gastos. Quem aí já ouviu essa máxima? Filho custa caro. Eu vou ter um filho só porque, nossa, filho dá um gasto lascado. Meu Deus do céu, como custa caro ter um bebê. Será que é bem por aí? Hoje eu abri uma caixinha de perguntas no meu story para conversar um pouquinho sobre as coisas que a gente compra que a gente não usa. E aí a gente vai falar um pouquinho. Essa caixinha veio justamente para ajudar a gente a ter uma clareza sobre esse tema. Sem mais delongas, deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Aê! Tudo bem? Tudo bem, Má? Tudo bem, meninas? Seja bem-vinda, Simone. Uma alegria você ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente hoje. Eu não vou apresentar Simone, vou deixar que Simone se apresente, fale um pouquinho para nós aí quem ela é, o que ela faz, de onde ela é, para a gente começar nosso bate-papo. Fique à vontade, Simone. Ok, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Como a Má disse, meu nome é Simone. Eu sou de Londrina. Sou empreendedora por vocação, né? Formada em administração de empresa e fundadora do projeto Lucrativas Clube, que ajuda mulheres que têm esse sonho de empreender, né, a se organizar, estruturar o seu negócio e falo mais aprofundado nessa questão de finanças, né, de planejamento financeiro. Espero ajudá-las neste momento tão lindo que é a maternidade, né, Mar? É verdade. Você também já ouviu isso, Simone? Que filho custa caro? Sim, muitas vezes. A Dá até aquele Simone, a medo, né? Simone a Simone ainda não é mamãe. A gente se conheceu nesses grupos de empreendedorismo. Eu tive a honra de conhecer o trabalho dela e gosto demais da linguagem que ela usa. Ela fala com muita simplicidade dos assuntos e faz a gente entender. Olha que legal. Bom, essa é a E assim, intenção. não é? E ó, então você está atingindo seus objetivos muito bem. E Ah, que aí, bom. gente, que rola? Por que trazer alguém de finanças para falar num perfil de maternidade, de amamentação? Porque assim, primeiro, acontece muito da gente ouvir isso mesmo, que filho custa caro e achar que para ter um bebê você precisa fazer uma economia aí de, sei lá, 30 mil reais para poder ter um bebê. Olha, eu não manjo nada de número, então talvez 30 mil reais nem seja nada. Se a gente botar na conta do lado. Mas enfim, vamos fazer de conta que é alguma coisa. E aí, a gente está vivendo uma era em que o consumismo, ele está assim no ápice do ápice do ápice. E qual é o exemplo que eu quero dar para ilustrar isso? Um exemplo que até nem conversa com o que eu trabalho, que é a amamentação. Mas que vocês vão entender. Quando eu nasci, há 37 anos atrás, existia a mamadeira. Ponto. Agora existe a mamadeira anticólica, antirrefluxo, com bico pétala, que imita o seio da mãe. Só não inventaram a mamadeira que não desmama o bebê. Isso ainda não conseguiram essa proeza, mas tá tudo bem. Então, a gente muitas vezes enxerga que precisa de um investimento absurdo, que precisa de muito dinheiro para ter um bebê, quando que, na verdade, a gente é conduzido a esse lugar de achar que precisa de grana e, na verdade, ter um bebê é muito mais simples, muito mais barato e tem outras coisas que a gente pode olhar e que são importantes e que às vezes vão custar quase nada. Então, antes da gente entrar nas perguntas de fato, Simone, conta para nós o que significa custar caro? O que é caro? Então, custar caro, eu enxergo que depende da sua realidade, do seu orçamento, né? Porque, assim, o que pode custar caro para mim
pode ser barato para você, né? Então, na minha perspectiva, caro vai depender do seu orçamento. E para você ter essa clareza, você precisa ter essa organização financeira, você precisa entender qual é a sua realidade financeira, né, a sua, do seu esposo, da sua família. Você precisa olhar para a tua realidade para enxergar, entender o que é caro para você. E isso é muito importante, você saber até que ponto eu posso ir, até aonde eu posso gastar, né? E fazer com que esse valor entre no seu orçamento. Se ele entrou no seu orçamento, que você conseguiu pagar, de preferência à vista, né, com descontinho, não se endividou, não tirou dali para colocar aqui. Se foi tranquilo, então eu considero que está dentro do orçamento, preço razoável. Agora, se já me prejudicou, eu vou ter que me esforçar, ou saiu do meu orçamento, eu preciso me endividar para pagar aquilo, para mim, isso é caro. Agora, imagina isso quando você compra uma coisa movido pela propaganda e aquilo não te tem serventia. Foi o que a gente mais viu hoje nas caixinhas de perguntas. Mães que gastaram dinheiro com coisas que não tiveram utilidade. E aí entra a minha primeira pergunta oficial agora para você, aprofundando o assunto. O que motiva as pessoas a gastar dinheiro, Simone? O que faz as pessoas irem lá e comprar e querer e desejar ter coisas? Eu acredito que o marketing está aí, né? A indústria está aí nos oferecendo, como você já falou, muitas coisas, né? A indústria está aí para vender. E o que a gente precisa prestar atenção e se autoconhecer eu estou comprando usando o meu racional ou o meu emocional? Porque muitas vezes, não só na maternidade, como em todas as áreas, no vestuário, né? Quando a gente vai comprar uma casa, um carro, ou o utensílio de casa mesmo, de cozinha. A gente vai pelo emocional. Ai, eu quero, né? E muitas vezes aquilo não condiz, às vezes a gente nem vai usar, não é do nosso perfil, né? Não tá na época, você vai comprar aquilo, vai demorar um tempão para você utilizar, né? Ou você nem vai utilizar, vai ficar lá, né, guardadinho lá, você vai até esquecer, depois de muito tempo você vai, olha, eu comprei isso aqui, né? Então, uma dica assim que eu uso muito quando eu vou gastar, quando eu vou comprar, eu tô comprando, tô decidindo com o meu emocional ou com minha razão. Eu necessito disso, eu vou utilizar isso, né? Porque se a gente se deixar levar pelo emocional, pelo marketing, né? A gente vai querer, é óbvio, a gente vai querer comprar, vai querer ter, possuir, né? É o que é muito pregado hoje aí no marketing, na mídia e no comércio. E a gente, para ter esse equilíbrio financeiro, a gente precisa usar a nossa razão. Eu realmente necessito disso, eu realmente vou utilizar isso, né? O meu bebê vai utilizar isso, a minha criança vai utilizar isso, ou é algo, é um luxo desnecessário, digamos assim, né? Estão falando que eu preciso ou realmente eu preciso? Então, o nosso emocional conta muito, né? E assim, é interessante a gente pensar numa questão. Se a gente for avaliar, o que de fato um bebê precisa? Ele precisa do colo da mãe, ele precisa do peito da mãe, ele precisa da mãe inteira. Isso é o que de fato o bebê precisa, que é assim, indispensável para a sobrevivência dele. Aí depois vem fralda, vem as roupinhas, vem um lugar para dormir, vem o carrinho, que às vezes vai ajudar no transporte de lá para cá e tudo mais. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente acha, e assim, é óbvio, filho é o nosso bem mais precioso, é o nosso tesouro. Só que muitas vezes somos nós adultos que colocamos nas costas do bebê uma necessidade que às vezes ele não tem. Então teve uma mãe que respondeu na caixinha que ela investiu em cadeirinha de descanso, e essa cadeirinha custa um tantinho considerável, e mobile, e o bebê não quis. Tem amigas que compram berço, por exemplo, vão lá e montam o quarto dos sonhos. Aquele quarto de Instagram. Só que daí, a logística de levanta de madrugada, vai pro quarto do bebê, põe o bebê no peito, o bebê mama, arrota, troca a fralda, volta pro peito,
não sei o quê, põe pra dormir. Quando viu isso, foi o quê? 1 hora e meia no quarto do bebê. Ela chega, quando ela deita, nem que ela vai tirar o seu cochilo, vai começar a dormir de novo, o bebê acorda. Ela levanta e vai lá, e vai, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai. Aí chega num determinado momento que ela fala assim: acabou essa palhaçada, vai dormir aqui no meu quarto, vou botar o carrinho, ou então vou lá e vou comprar o mini berço, ou o Moisés. E aí vai sendo colocado coisas ali que de fato, não eram necessárias para aquela criança. Então, assim, é interessante que o bebê, até os 6 meses de vida, durma no mesmo quarto que os pais por uma questão de segurança. E aqui, gente, não. Quem está aqui há bastante tempo já sabe que nada das minhas falas aqui é com o intuito de julgamento, nem de vender verdade nenhuma para vocês, porque eu não estou na casa de vocês. Na madrugada são vocês que lutam suas batalhas aí. Então, quem optou por levar o bebê para o quarto no primeiro dia de vida e deu certo, lindo, maravilhoso. Quem optou por fazer cama compartilhada, tá joia também, funciona para você, tá lindo, não tem problema. Mas a gente está falando de orientações gerais e muitas que vêm, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, como essa, por exemplo, do bebê ficar no quarto da mãe, para que a gente possa estar sempre ali de olho, vendo se está tudo bem, se o bebê está em segurança. E porque, gente, o bebê passou 40 semanas tarracado em você. Aí ele nasce, de repente ele vai para um cômodo, você vai para o outro. Aí o bebê não dorme à noite, as pessoas acham que é fome, e não é fome, é saudade da mamãe. Então aí entra também essa questão do comprar coisas porque alguém disse para mim que eu ia precisar e eu mesma não refleti se era isso que eu ia precisar. Aí eu Sim. queria, você falou aqui uma coisa que eu achei bem legal, né? De da gente olhar para aquilo que a gente pode fazer naquele momento. E você acha que esse é um critério também para a gente definir o que é luxo do que é necessidade? Como que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Então, o meu princípio que eu sigo é quando é economia, até existe uma pirâmide que fala, né, as nossas necessidades. Então, eu olho sempre a maior. Qual é a maior necessidade de qualquer ser humano, do bebezinho? Como você disse, é a comidinha, né? É o soninho, é o banhinho. Então, essas são as necessidades fisiológicas, que é as necessidades básicas, né? Que quase, digamos assim, são as mais baratas, né? Então, Uhum. eu acredito assim, se a gente começar a olhar as necessidades mais necessárias e começar vamos supor, comprar conforme a necessidade. Teve a necessidade do chiqueirinho, você vai e compra. Tem a necessidade da mamadeira de refluxo, vamos supor, foi indicado, vai e compra, né? Porque chegou a hora, chegou a necessidade de você comprar, né? Então, a minha dica, assim, para nesse momento que eu acredito que a mamãe está naquela euforia, né? Naquele turbilhão de emoção, eu acredito que precisa ter um pouquinho de calma. E aí você vai comprando conforme a necessidade. Uma dica também legal que eu posso dar é, se você tem alguém que possui aí o bebê também na mesma época, que normalmente a gente atrai as pessoas que estão na mesma fase de vida, né? Então as gravidinhas têm Geralmente mais está na água. é, Pessoas que as bebem da gravidinhas mesma sempre água. se juntando com a tua gravidinha. Então a minha dica é, se você conhece alguém que já tem bebê, pede emprestado, vamos por um exemplo que eu vi aí no stories da Mac, que comprou uma almofada e não se adaptou com aquilo e era caro, deixou, né? Então pede emprestado, utiliza ali um pouquinho, vê se você se adapta. Se deu certo, se você gostou, vai e investe. Se não deu certo, ali você pelo menos não gastou, ou pelo menos aluga. Eu olhei, mas não sei se aí na sua cidade existem lugares que alugam um aparelho para tirar o leite, né? Então, ao invés de você Eu, gastar o dinheiro comprando, você aluga. eu alugo também. Então, são formas que você vai ali manejando o dinheiro para que você invista no
lugar certo, né? E não encalhe, porque se você compra qualquer, pode ser uma chupetinha, baratinho, mas ali um baratinho aqui, com um baratinho ali, com mais ou menos aqui, quando você vê, você tem quase uma loja aí de artigos infantil dentro da sua casa sem utilizar. E isso é dinheiro, né? E voltando um pouquinho mais sobre a questão do emocional, o que eu vejo também é que muitas mães colocam seu sonho nos filhos, né? Então, eu queria tanto ter um quarto assim, então eu vou fazer, nem que eu nem divide, né? Mas eu vou fazer o quarto assim. E o nenê nem tá vendo o que tá acontecendo ali. Tá nem aí. E é igual para festa de aniversário. Não, eu vou fazer a festa de 1 ano do meu bebê, vai ter palhaço descendo o teto, dando pirueta, vai ter uma roda gigante, vai ter um doce personalizado, que é a letra do nome do meu filho, a criança tá nem aí. A criança vai lá e vai brincar com o quê? Com o saco que veio o presente. Exatamente. E assim, assim, a criança é muito simples. A gente que complica e a gente que tem os nossos desejos. E tá tudo bem, a gente pode realizar os nossos desejos a partir dos nossos bebês. Tá tudo bem, faz parte, não tem problema. Só que a gente precisa ponderar, porque às vezes a gente se prejudica financeiramente, e esse financeiro impacta no nosso emocional também. O emocional, ele é um sem vergonho, porque ele faz a gente fazer as cagadas, a gente faz as cagadas, sofre as consequências, e aí ele fica dolorido. E aí a gente continua se lascando. Então, a gente precisa ter um olhar mais racional para algumas coisas, para tomar algumas decisões, e assim, informar-se, buscar informação. Então, assim, quanto de fralda eu vou usar com o meu bebê até o desfraude? Quanto de roupa eu preciso comprar? Às vezes a gente vai lá e compra. Quem é velho na casa sabe que eu bocejo a qualquer hora do dia, viu? Então, não se preocupem, não é sono. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, não se assuste, porque aqui nesse corpinho de 37 anos mora uma senhorinha de 85 que fica bocejando a qualquer hora do dia. Então, é normal, tá tudo bem. Então, assim, às vezes a gente vai lá e compra um monte de roupa para o bebê. E a gente dá um monte de roupa que nem usou, por quê? Porque exagerou na quantidade. Então, assim, o bebê vai nascer no calor, teve até uma mãe que colocou isso, que ela gastou uma grana numa roupinha de inverno super invocada, só que ela esqueceu que ela mora na Bahia. E aí, será que fez o frio que ela estava imaginando? Não deve, né? Saída de maternidade. A gente vê umas saídas de maternidade linda, mas que custa uma fortuna. E que tem tanta gola, mas tanta gola, que a criança some dentro daquilo lá. Então é uma roupa que você vai comprar, vai vestir na criança, vai tirar uma foto e acabou, porque você não vai usar aquilo lá de novo. Então, assim, a gente pode realizar os nossos sonhos, a gente merece realizar os nossos sonhos. Inclusive, gente, eu nem acho que sonhos materiais de coisas, de decoração, de roupa, eu não acho que isso seja ruim, não, negativo, não. Eu acho que é válido. A gente tem sonho, a gente tem que batalhar para realizar. Mas, para realizar esses planos, exige o tal do planejamento. E aí, eu queria que você ensinasse a gente qual é que é do planejamento. Exatamente. A primeira dica que eu dou é o tempo, né? Principalmente na maternidade. A gente precisa estar atenta no tempo. Quanto tempo eu tenho para me preparar, né? Eu vou investir, igual você falou, nas roupinhas, mas quanto tempo que o meu filho vai usar essas roupinhas, né? Como você disse, comprou um monte de roupinha e não cresceu, passou a estação, não usou. Então, tudo isso faz parte do planejamento, né? A questão também de você ter em mente
em focar no essencial. Foca no essencial. Se é economia, né? Se o critério é economia, foca no essencial. E as coisas secundárias, você vai deixando conforme o seu orçamento pode, né? E compre, o tempo também ele vai te ajudar até a questão de você necessitar ou achar uma promoção até fora do país, no exterior, mesmo que o dólar tá alto, ainda tem algumas coisas que compensa você encomendar. Então, se você se planejar, né, dá tempo de você comprar e aquilo chegar. Não sei como está ainda nessa questão da pandemia, mas eu acredito que, né, com o planejamento você consegue. Sim. E assim, gente, a gente tem 3 trimestres para se organizar. O primeiro trimestre, geralmente, é um trimestre que a gente está mais debilitada. Então, a gente fica mais enjoada, sente mais sono, porque é o momento mesmo ali da formação do bebê e o nosso corpo, ele guarda essa energia para o bebezinho. Aí, o segundo trimestre é a lua de mel com a maternidade. Porque a gente está disposta, a barriga começa a crescer, a gente começa a sentir os movimentos do bebê. Então, essa fase é a fase para começar a preparar as coisas. Porque o ideal é que esteja tudo pronto para a chegada do bebê quando a mãe tem entre 30 e 32 semanas de gestação. Então, entre 30 e 32 é o período ideal para estar o quartinho arrumado, se o bebê for dormir num outro quarto, as coisinhas essenciais para o primeiro trimestre de vida dele pós-nascimento. Então, eu não preciso comprar roupa para o meu bebê até 1 ano de idade. Eu posso comprar roupa para ele de 0 a 3 meses para começar. Então, se a situação está meio complicada ali, eu vou comprar para aquilo ali. Outra coisa também, a gente ganha muita coisa. Quando é o primeiro filho, a gente ganha muita coisa. Então, se é alguém que você tem liberdade, né? Ah, é a sua comadre, é a sua mãe, é a sua irmã, é a sua sogra. Dá uma dica do que você está precisando. Uma vez eu ouvi assim, e aí para entrar na última questão e ver se as pessoas têm perguntas. Uma vez eu ouvi assim de uma profissional que também trabalha na área da saúde, em relação ao valor de atendimento. Ela me perguntou quanto custava o valor, qual era o valor da minha consulta. E aí eu falei para ela qual era o valor. Ela falou assim para mim: "Nossa, é muito caro. A sua consulta tá muito cara. As mães não pagam por isso". E aí eu falei assim para ela: "Olha, você já reparou na bolsa que elas levam para a maternidade? E que elas usam só na maternidade, que elas não vão usar nunca mais na vida delas? Então, aquela bolsa geralmente custa o dobro da minha consultoria. E a minha consultoria, ela vai ajudar essa mãe a não ter gastos com leite, com mamadeira, com chupeta, não ter a investir na saúde do bebezinho dela. Então, o que a gente precisa, e a discussão na questão, naquele momento, a discussão era: será que a gente deve baixar o valor da prestação de serviço da gente para não competir com os apetrechos que as mães querem comprar? E aí eu te pergunto, qual é a diferença entre gastar e investir? O que você acha? Então, investir é aquilo que a gente injeta o nosso valor e ele vem ali com algum ganho, né? Isso é um investimento. Então, pode ser, vamos supor, não precisa ser na bolsa de valores necessariamente, né? O seu investimento. O seu investimento pode ser num bom colchão, como a gente estava conversando antes da live, né? Mas como assim eu vou investir num colchão? Sim, se você investir num colchão hoje, a longo prazo, você não vai precisar ir ao médico com dores, né, nas costas, por exemplo, ou ao longo tempo, ao longo prazo, o seu dia vai ser mais produtivo e você vai conseguir reaver aquele valor. Então, é um investimento, né, a longo prazo, digamos. E o gasto, né, ele, na verdade, ele é amplo, né, ele tem ali, o gasto se envolve nos custos, no investimento, mas eu acredito que a pergunta é a questão do desperdício, né? Aquilo que você gasta e é o contrário do investimento. É tudo que você gasta e você não tem retorno. Você não usa,
ou você vai usar ali por minutos, sumiu o dinheiro e aquilo que não tem retorno. Isso é um desperdício financeiro, né? Então, o nosso dinheiro, o nosso recurso, ele precisa ser pensado, usado com a razão, para que, de alguma forma ou de outra, ele se torne um investimento que volte para a gente algum benefício, né? Eu entendo Então, assim. para vocês terem exemplos concretos disso na maternidade, é simples. Tudo que está nos meus stories são gastos. Tem um post no meu feed em que eu pedi para as mães comentarem, né, dicas de coisas, de presentes para dar para as gravidinhas. Tudo que está lá nos comentários daquele post é investimento. Então, o investimento, ele pode ser coisas materiais. Então, eu posso investir num bom carrinho, eu posso investir num bom sling, eu posso investir numa boa equipe que vai me assistir no parto, no pós-parto. Que mais? Eu posso investir numa bolsa para o meu bebê que vai ser prática, que eu vou usar ela até eu não precisar mais carregar nada do meu bebê, porque ela já tem tudo que eu preciso, o tamanho que eu preciso, tudo acoplado certinho. Então, o que a gente precisa fazer para a gente sair desse estigma de que filho custa caro é olhar para aquilo que a gente realmente vai fazer utilidade, e aí vale conversar com as amigas que já tiveram bebês. Se tem alguém que está com bebê na mesma, numa idade próxima do seu, né? Você está grávida ainda e a mãe já está com bebê, vai até lá, vê o que ela comprou, vê você, põe a mão, toca, sente. Acho que isso aqui eu vou gostar, acho que isso aqui vai ter utilidade para mim. Eu tenho uma comadre, essa minha comadre, ela me dava muitas dicas. A minha filhada é 6 meses mais velha que o meu filho do meio. E ela me dava muitas dicas e eu podia ir lá e comprovar. Eu falava, não, isso aqui é legal, isso aqui eu quero também, isso aqui vai ter utilidade para mim. E a gente fazia o movimento das coisas andarem entre as amigas. Então, tem um andador desses de empurrar, que foi da minha filhada, depois foi do meu filho do meio, depois passou para outra. Não, o meu filho do meio ganhou um igual. Esse andador que era da minha filhada foi da Raquel, que é a minha caçula. Da Raquel passou para uma outra amiga, que passou para outro amigo. O negócio circulou. Por quê? Porque tem vida útil. Não precisa morrer ali em você. Pode passar. E no post, uma mamãe comentou lá sobre uma bolsa de semente que o filho dela ganhou. Foi uma coisa que ela não se desfez, que ela empresta para outras pessoas. Então, esse empréstimo, esse circular, também faz com que a gente consiga ter um consumo consciente. Então, isso é muito importante. Exatamente. Uma outra dica, Má, é a questão de você separar porcentagens para ser gasto, né? Separe uma porcentagem também para você comprar itens, né, para mãe, por exemplo, né, um sutiã confortável, né, você entende mais que eu, né? E uma porcentagem também para fundo de caixa de emergência. De repente precisa, né, de um remedinho de urgência ou precisa de um item que você esqueceu. Então, esse fundo de caixa, de emergência, ele é essencial, né? Não tanto só para a maternidade como para a vida inteira. Então, de repente, imagina só, gastei todo o meu dinheiro que eu juntei comprando bichinhos, né, ursinhos que vão ficar lá na parede, tapetinho, e aí montei todo o meu enxoval, roupa, fralda, tudo que me falaram, tudo que eu vi, comprei. De repente, Deus me livre, acontece do bebê ficar doentinho e aí o valor do remédio? Vou tirar da onde, né? Então, precisa-se ter essa reserva. Vai que ele precisa de alguma coisa. Você precisa ter esse fundo emergencial para que te socorra nesses momentos, né, de estresse aí e que você consiga passar com paciência. Porque eu imagino que uma mãe endividada, um pai endividado, ele não vai ter o equilíbrio emocional para proporcionar o amor, o cuidado que a criança necessita, que é o básico, né? Que é o essencial, né? Então, Exatamente.
esse ponto de vista de se organizar financeiramente e ir devagar, com cautela, né? Pesquisar, como você falou, é essencial. Porque se as finanças estão bem, o emocional vai estar bem, né? E aí você vai conseguir curtir o momento com o seu bebê, né? Que passa tão rápido, né? Exatamente. E sobra espaço e dinheiro para investir em autocuidado. Então, até teve uma outra mamãe que comentou lá no post: olha, tem presente que vocês podem dar para a mamãe. Dá uma faxineira, um dia de faxina, dá uma manicure. Eu me lembro que quando a Raquel tinha 1 ano, as minhas amigas se organizaram para fazer uma festa surpresa para mim, mas elas me deram um corte de cabelo. Então, elas marcaram o salão, pegaram, me levaram para o salão para eu cortar o meu cabelo, que estava imenso. E aquilo foi tão maravilhoso, mas foi tão maravilhoso, mas eu me senti tão amada, tão cuidada, porque às vezes a gente não olha para a mãe, não leva nada para a mãe, um presente para aquela mulher. Olha só que legal, a Camila falou: minha irmã me emprestou o carrinho e o bebê conforto. Vou devolver depois porque ela quer ter outro bebê. A coisa vai girando, vai para lá e vem para cá. E esse lance do bebê conforto, gente, essa dica é importante até para quem não tem carro. Porque às vezes as mulheres acham assim: ah, mas eu não tenho carro, para que eu vou comprar bebê conforto? Só que você vai andar de carro, você vai pegar um táxi com esse bebê, você vai às vezes andar de carona no carro de alguém. Então o bebê conforto, ele se torna importante porque ele é uma segurança para o seu bebê. Então, assim, ele pode até que num primeiro momento, você olhando o fato de não ter carro, Camila, eu lembrei justamente o que você comentou aí. Às vezes eu não tenho carro, mas o meu bebê ele precisa viajar em segurança em qualquer situação que eu vá. Então, se eu vou num táxi, se eu vou pegar uma carona, eu vou botar meu bebê no bebê conforto e nós vamos transitar daquele jeito. Então, isso também é importante. Ficar atenta a essas necessidades, a essas coisas que a gente não pode deixar passar, porque às vezes a gente deixa passar uma coisa que é muito importante e aí acontece até isso que a Simone falou mesmo. Nossa, tô cheia de coisa aqui, comprei um monte de roupa, tem roupa para até quando meu bebê tiver 1 ano, mas e daí? E uma outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês. Nossa, tá um vendaval aqui aqui fora, que eu tô ouvindo um barulho do vento. Às vezes, a gente cria uma expectativa tão grande e deposita no quarto do bebê e no enxoval do bebê as razões para a nossa felicidade. E isso é perigoso, porque para além de um quarto bonito, para além de um enxoval bonito, existe um bebê que precisa de nós. Então, Simone falou uma coisa que é extremamente importante. Quando a gente está endividado, quando a gente está passando por situações financeiras que prejudicam a nossa convivência familiar, isso impacta negativamente no bebê. Então, isso é sério, isso é sério, não é conversa. Isso é real. Então, se planeje. Planeja como você vai fazer suas coisas. Dá tempo, você tem 40 semanas. Vai fazendo as coisas devagarzinho. No primeiro mês, o que eu quero fazer? No segundo mês, o que eu vou fazer? No terceiro, no quarto. Vai se organizando. E depois, as mamães que quiserem receber o guia que eu escrevi para montar o enxoval, me mande um direct que eu encaminho para vocês esse e-book, que tem lá tudo que vocês vão precisar e dicas para vocês montarem o enxoval de vocês. Tá bom? Bacana. Então, eu acho que é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Se não tivermos perguntas, aí nós vamos partir para a despedida aqui, porque eu de fato tô com medo de que acabe a luz. Porque tá uma ventania forte lá fora. Ai, meu Deus. Camila usou o e-book. Camila, escreve para nós aí o que você achou do e-book. Te ajudou? Ajuda a gente ter em mãos. O que a gente vai comprar? O que eu vou fazer? Então, todas as mamães que quiserem receber esse e-book, é só me mandar uma mensagem que eu encaminho no direct para vocês. Uma dica também, Má, que eu posso ajudar aí, é a questão de bastante lojas agora
vendem roupinhas por atacado, né? Sai mais barato, conjuntinhos, né? Do que no varejo. Então vale a pena pesquisar aí. Vale, com certeza. Tem muita loja que vende pela internet, kits também, né? Kits com 5 conjuntos, com não sei quantos macacõezinhos, isso vale a pena também. Outra dica que vale a pena pesquisar e pensar na questão da fralda ecológica. Eu quero ver se eu trago a Edi qualquer hora dessa para vir bater um papo com a gente. A Edilene é uma mãe que eu conheci aqui no Instagram. E ela usa a fralda ecológica com o bebezinho dela. E isso também é uma economia. Você faz um investimento alto no começo, mas você economiza até o bebê desfraldar, porque nunca mais você vai precisar gastar com fralda. A Camila deixou o depoimento dela aqui, ó, me ajudou muito. Eu estava muito perdida com a quantidade e o que realmente precisava. Ainda mais que a Rebeca nasceu entre as estações. Comprei bastante coisa em brechó também, coisas seminovas. Isso também é muito legal. E antes de encerrar, queria dividir um caos com vocês. Eu gosto de contar meus causos. Meus filhos gostam muito de ganhar roupa. Amam. Eles amam ganhar roupa. E é engraçado porque, assim, geralmente criança não curte muito, né? A mais velha não gostava, mas os menores, eles curtem pra caramba. Mas aí, uma vez o Davi ganhou uma sacola com roupa de um amiguinho. E veio roupa, veio sapato, veio umas coisas, e ele ficou todo feliz. E aí ele falou assim, mãe, eu adoro ganhar coisas usadas. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, eu gosto de coisas novas também. Mas eu gosto muito das usadas, porque essas roupas e esses sapatos andaram por lugares que eu nunca andei. Então elas vêm cheias de história. Eu fiquei, como assim, gente? Como assim? Ele tinha uns 5 anos na época. Ele só tem 5 anos. Como que ele teve essa sacada? E é verdade. Vem carregado de histórias. Hoje a gente compara, esses dias mesmo, eu recebi a fotinho da filha de uma amiga que está com um conjuntinho que foi da Raquel. E que a Raquel ganhou de alguém. Se eu não me engano, foi da minha comadre. Então, assim, você olha e fala assim, ai, gente, é isso. Passa de um para o outro. Camila colocou que eles perdem muito rápido, perdem mesmo. Assim, na velocidade da luz, o tanto que eles perdem de roupa. Sapatinhos também, né? Recém-nascido quase nem usa, né? Exatamente. Claro. Eu me lembro que uma vez eu investi na roupa do batizado da Raquel e eu comprei um vestido branco, super fresquinho, mas e para achar o sapato? Falava, gente, mas a menina vai usar sapato só no batizado, eu não quero um sapato para usar até os 15 anos de idade. Olha só, a gente está com uma mamãe empreendedora assistindo aqui, ó, que é a Joyce, ó, ela colocou aqui pra gente, ó. Peraí, eu tô meio cegueta hoje. Mamães precisam conhecer a minha marca, roupinha 100% algodão com carinho de criança com preço amigo. Verdade, eu tava vendo os conjuntos que ela posta lá e são conjuntos lindos, super diferentes. Você entrega, né, gata? Para todo mundo, né? Em qualquer lugar. Depois a gente vou colocar o link do seu perfil lá nos meus stories para as mamães. Então é isso, gente. Simone, minha Fro, queria te agradecer muito por estar comigo aqui. Foi uma honra. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, tenho um carinho muito grande por você. E para mim foi uma alegria poder trazer você aqui para partilhar com as mamães um pouquinho e dar essas dicas tão valiosas para a gente. Eu que agradeço, Má. Também te admiro muito, tenho acompanhado o seu trabalho. Obrigada. Espero ter compartilhado um pouquinho, né? Ajudado aí nesse momento que é tão lindo. E eu espero logo aí estar anunciando, né, a minha gravidez também. E aí eu vou precisar muito dessa ajuda. Vai ser uma delícia acompanhar a sua jornada aí, pode ter certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, mandem uma chuva de coraçãozinho aí para nós, para a gente encerrar essa live. Simone, sucesso. Deus abençoe. Obrigada, viu? Obrigada eu. Tchau, tchau. Tchau.